A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora. Depois também pelo YouTube, o canal é Viver_Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Lembrando mais uma vez o nosso Festival de Caldos, que acontecerá na Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, número 133. É a rua da Praça do Bairro Benfica. Nós teremos canjiquinha, caldo de mandioca, canjica doce e outros caldos mais. Então, dia 25, das 18 às 20 horas, venham para cá confraternizar conosco, o meio de arrecadação também que temos, porque não temos nenhuma fonte de renda, tudo é gratuito na doutrina espírita, é o meio que você tem de nos ajudar. Contamos com a participação de todos. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Sejam todos bem-vindos a mais um programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre sábia providência. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801-2675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A história de vida de cada criatura é importante para determinar sua capacidade de mudar e de crescer durante a idade avançada. No entanto, na arte de bem envelhecer, podemos dar origem a novas forças e novas aptidões que não puderam ser desenvolvidas anteriormente nas outras fases da vida. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre sábia providência. Uma pálida noção do que fez Agenor em outras vidas, nessa situação específica, lhe fez muito bem. No entanto, imaginemos se ele, ao regressar ao corpo físico, trouxesse a recordação de que sua mãe teria sido uma dessas mulheres traídas. Como se sentiria? Que seus filhos fossem algumas daquelas crianças abandonadas pelas famílias, por ele destruídas? Como reagiria? Ou então, que viesse a saber que aqueles maridos traídos estavam agora ao seu lado dividindo as tarefas doutrinárias em fortes crises de ciúmes e ressentimento? É o que acontece em muitas famílias. Por isso que André Luiz disse certa feita que o lar é o cadinho efervescente, onde almas que se reencontram nem sempre são afins. Existem problemas a serem solucionados, arestas a serem aparadas. Se lembrássemos das vivências que esculpiram no corpo mental as tendências atuais, ficaríamos certamente na costumeira atitude defensiva, responsabilizando pessoas e situações pelas decisões e comportamentos que adotamos. Porque é muito fácil apontar os erros alheios, mas e os seus? Né? Com isso, fugiríamos mais uma vez de averiguar com a coragem nossa parcela de compromisso nos insucessos de cada passo
e de recriar nossas reações perante os condicionamentos. Não sabemos a origem exata das nossas tendências. Ficamos entregues a nós mesmos sem poder culpar a ninguém, nem a nada. Temos em nós o resultado de nossas outras obras e também da lei. Quando atribuímos ao passado algo que não conhecemos ou conseguimos compreender sobre nossas reações e escolhas, estamos nos furtando da investigação nem sempre agradável que deveríamos proceder para encontrar as razões de tais sentimentos na vida presente. O que sentimos hoje tem raízes no pretérito distante ou não, é do que sentimos hoje e deve ser tratado como algo que guarda uma matriz na vida presente que precisa de reeducação e disciplina. Assim, nos pronunciamos porque muitos conhecedores da reencarnação, a pretexto de distanciarem-se da responsabilidade pessoal, emprestam à teoria das vidas passadas uma explicação para certos impulsos da vida presente, desejosos de criar um álibi para desnorteá-los das consequências de seus atos odiernos. Muitas vezes a pessoa diz, não, eu estou fazendo isso porque na vida passada eu fui isso, acolá, fui traído, perseguido. Como se pudesse justificar, né, uma escolha errônea na atual existência, culpando um passado. Assuma a responsabilidade desde cedo. É o melhor. É o medo de terem que olhar e assumir para si mesmos que venha do passado ou não, ainda sentem o que não gostariam de sentir e querem o que gostariam de não querer. Além disso, com essa postura deixamos a nós mesmos uma mensagem sublimada do tipo: nada podemos fazer pela identificação desse impulso, gerando acomodação, possibilidade de novamente falhar. Ora, se eu tenho um impulso forte nas minhas reações, isso quer dizer que há muitos e muitos anos e séculos, talvez, eu continue com o mesmo erro. Tenho que corrigi-los. Toda a vivência interior ocorre porque o nosso momento de conhecê-la é agora. Do contrário, não experimentaríamos. Para isso, não se torna necessária uma regressão às vidas anteriores na busca de recordações claras. Se pensarmos bem, vivemos imersos em constante regressão natural, controlada pela sábia providência. Via de regra, estamos aprisionados ainda ao palco das lutas que criamos ou fluindo os benefícios das escassas qualidades que desenvolvemos. Não é preciso que se faça uma regressão de memórias para saber o que você foi no passado. É só olhar para as suas tendências, né? Elas vão definir exatamente aquilo que você foi. Viver o momento é viver a realidade. Por necessidade de controlar tudo, caminhamos para a frente ou para trás, em lamentável falta de confiança na vida em seus sábios refrigérios. A apresentadora Louise Hay diz que o passado é passado e não pode ser modificado. Todavia, podemos alterar nossos pensamentos em relação ao passado. Isso nós podemos. Existe assim uma grande mensagem sobre isso. O próprio Chico Xavier já disse na certa feita que não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar a maneira de conviver com algo ruim do passado, tirando aquilo como aprendizado, sem se lamentar. E eu gosto muito de afirmar: os meus erros do passado não definem o que eu sou hoje. Por quê? Os erros que eu cometi lá atrás, eu não tinha a maturidade que tenho hoje. Então, eu era uma pessoa imatura, inexperiente naquela questão. Hoje, mais envelhecido e amadurecido, certamente eu não cometeria aqueles erros que lá cometi. Então não tem por que eu ficar preso a um passado, me culpando por a minha imaturidade. Ora, isso acontece com praticamente todas as pessoas. Nós podemos mudar e devemos sempre. Essa é a finalidade do esquecimento: alterar o que sentimos e pensamos sobre a inteira coação dos instintos e tendências que ainda nos inclinam a retroceder e parar no tempo evolutivo.
Então, as nossas tendências mostram exatamente aquilo que fomos, não é? Mas se não formos bons, temos tudo para melhorarmos. Depende de quem? De cada um de nós. Mateus, o evangelista, no capítulo 5, no versículo 25, diz para nós o grande aliado: porque reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho. Tá? Porque daqui não sairás enquanto não pagares o último ceitil. E não sairemos mesmo. Temos que mudar a nossa concepção de vida, jogar por terra esse homem velho, renascer em novos valores, o Evangelho de Jesus como nosso roteiro. Matar o homem velho, extinguir sombras, vencer o passado, expressões que comumente são usadas para o processo da mudança interior. Contudo, todos sabemos, à luz dos princípios universais das leis naturais, que não existe morte ou extinção, e sim transformação. Jamais matarmos o homem velho, podemos sim conquistá-lo, renová-lo, educá-lo. Não eliminamos nada do que fomos um dia, transformamos para melhor. Ao invés de ser contra o que fomos, precisamos aprender uma relação pacífica de aceitação sem conformismo, a fim de fazer do homem velho um grande aliado no aperfeiçoamento. Portanto, as expressões que melhor significado apresentam para a tarefa íntima de melhoria espiritual serão harmonia com a sombra e conquistar o passado, que redundam em uma das mais belas e sublimes palavras dos dicionários humanos: educação. Nossas imperfeições são balizas demarcatórias de que devemos evitar, um aprendizado que podemos ser aproveitado para avançarmos. A postura de ser contra o passado é um processo de negação do que fomos, do qual a astúcia do orgulho aproveita para encobrir com ilusões acerca de nossa personalidade. O ensino do Evangelho: reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, é um roteiro claro. Essa reconciliação depende de nossa disposição de encarar a realidade sobre nós próprios, olhar para o desconhecido mundo interior, vencer as camadas de orgulho do ego, superar as defesas que criamos para esconder as sombras e partir para uma decidida e gradativa investigação sobre o mundo das reações pessoais, através da autoanálise, sem medo do que encontraremos. Fazemos isso enquanto estamos no caminho carnal, ou então as leis imutáveis da vida espiritual levar-nos ao espelho da verdade, nos camarins da morte, no qual teremos que mirar as imagens reais daquilo que fomos, despidos das ilusões da matéria. Postergar essa tarefa é desamor e invigilância. A desencarnação nos aguarda a todos na condição do mecanismo divino que nos devolve à realidade. Reformar é formar novamente, dar nova forma. Reforma íntima nada mais é que dar nova direção aos valores que já possuímos e corrigir deficiências cujas raízes ignoramos ou não temos motivação para mudar. É dar nova direção a qualidades que foram desenvolvidas na horizontalidade evolutiva, que conduziram o homem às conquistas do mundo transitório. Agora, sob a tutela da visão imortalista, compete-nos dirigir os valores que amealhamos na verticalidade para Deus, orientando as forças morais para as vitórias eternas, nos rumos da elevação espiritual pelo sentimento. Que dizer da sementeira atacada por pragas diversas? Será incinerada a pretexto de renovação e cura? Assim é conosco. O passado, nosso plantio, está arquivado como experiência intransferível e eterna. Não há como matar o passado, porém, podemos vitalizá-lo com novos e mais ricos potenciais do espírito, na busca do encontro com o ser divino, cravado na intimidade profunda de nós próprios. Não há como extinguir o que aconteceu. Todavia, podemos travar uma relação sadia e construtora de paz com o pretérito.
Reforma íntima não pode ser entendida como a destruição de algo para a construção de algo novo, dentro de padrões pré-estabelecidos de fora para dentro, e sim como a aquisição da consciência de si para aprender a ser, a existir, a se realizar como criatura rica de sentidos e plena de utilidade perante a vida. Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, asseverou: só aquilo que fomos realmente tem o poder de curar-nos. É uma questão de aprender a ser. Somos um projeto de existir, criados para a felicidade. Compete-nos, pois, o dever individual de executar esse projeto. E isso só é possível quando escolhemos realizar e ser em plenitude, através da conquista do eu imaginário em direção ao eu real. Existir, ser alguém, superar a frustração do nada é uma questão de sentimento e não de posses efêmeras ou estereótipos, puritanismo e vivência religiosa de fachada. Imperfeições são nosso patrimônio, serão transformadas, jamais exterminadas. Interiorização é aprender a convivência pacífica e amorável com nossas mazelas, é aprender a conviver consigo mesmo através de incursões educativas no mundo íntimo, treinando o auto-amor, aprendendo a gostar de si próprio para amar tudo que existe em torno de nossos passos. Enquanto usarmos de crueldade com o nosso passado de erros, não o conquistaremos em definitivo. A adoção de comportamentos radicais de violentação desenvolve o superficialismo dos estereótipos e a angústia da melhora, estados interiores improdutivos para a aquisição da consciência no autoconhecimento e no autotriunfo. Interiorização é conquistar nossa sombra, elevando-a à condição de luz do bem para a qual fomos criados. Portanto, esse adversário interior deve se tornar nosso grande aliado, sendo amavelmente doutrinado para servir ao luminoso ideal do homem lúcido e integral, para o qual, inevitavelmente, todos caminhamos. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22. Intenso desejo acompanha a humanidade em todos os tempos, ser feliz. Entretanto, um incômodo sentimento de impotência aprisiona o homem na realização desse projeto, ou seja, a ignorância sobre como trabalhar pela sua felicidade. Como vencer esse abismo que se abre entre a necessidade de paz interior e as grandes lutas que se apresentam a cada dia, afastando-o cada vez mais desse ideal? Estremunhado pelo cansaço em não encontrar respostas lúcidas e satisfatórias para suas metas de júbilo e harmonia, a maioria das criaturas rende-se às propostas humanas de prazer, como sendo a alternativa que mais fácil e rapidamente permite-lhes obter alguma gratificação, ainda que passageira. Forma-se assim, através do mecanismo mental de reflexão automática, um processo coletivo de hipnose sob o jugo da ilusão e da mentira consentidas, escravizando bilhões de almas no atoleiro dos vícios comportamentais de variados matizes. Reflexão automática é o hábito de consumir pensamentos, estabelecendo uma rotina mental, sem utilização da consciência crítica. Um processo que funciona por estimulação condicionada, sem a participação ativa da vontade e da inteligência, interligando todas as mentes em todas as esferas de vida. Indução, sugestão e assimilação são operações psíquicas que respondem por esse quadro que, em sã análise, constitui uma grave questão social. Fenômenos telepáticos e mediúnicos formam a radiografia básica desse ecossistema psíquico. Patologias mentais e orgânicas, obsessões e auto-obsessões surgem nesse cenário, compondo a psicosfera de bairros e cidades, estados e países, continentes e mundos.
Composta de aproximadamente 30 bilhões de almas, a população geral da Terra tem hoje um contingente de pouco mais de 1/6 de sua totalidade no corpo carnal. Considere-se que nessa extensa e vigorosa teia de ondas, mesmo esses 5/6 de criaturas fora da matéria têm como centro de interesses o planeta das provas e expiações terrenas, influindo sobremaneira na economia psíquica da humanidade em perfeito regime de troca, determinando mais do que imaginais os rumos coletivos e individuais na dignidade ou na leviandade de propósitos, na paz ou no conflito armado. Convém-nos, neste contexto, em favor da reeducação de nossos potenciais, refletir com seriedade sobre um dos mais delicados temas da atualidade, a sexualidade. Naturalmente, a mentira avassalou esse campo sagrado das conquistas humanas com a lastimável epidemia de imitação decorrente da massificação. A palavra mentira vem do latim e, entre seus vários significados, extraímos esse: inventar, imaginar. Sob expressiva influência da mídia eletrônica, o sexo em desalinho moral obteve requintes de inferioridade e desvalor através de truanescas invencionices do relaxamento moral. Depois da televisão, a grande rede mundial, a internet, propiciou ainda mais estímulos para a devassidão a domicílio, preenchendo o vazio dos solitários de imagens degradantes de perversidade pela pornografia sem lindes éticos. Os costumes no lar, já que boa parcela dos educadores perdeu a noção do limite, avançam para uma derrocada nos hábitos a pretexto de modernização. Diante da beleza corporal, os pais, ao invés de ensinarem responsabilidade e pudor, quase sempre excitam a sensualidade precoce e a banalização, porque se encontram também escravos de estereótipos de conduta, conquanto o desejo de não verem os filhos desorientados amargam a elevada soma de conflitos pessoais não solucionados que interferem na sua tarefa educacional junto à prole. Nesse clima social, os delitos do afeto e do sexo continuam fazendo vítimas e gerando dor. Telepatias deprimentes e conúbios mediúnicos exploradores formam o ambiente astral de várias localidades, expelindo energias entorpecedoras e hipnóticas, abalando o raciocínio e instigando os instintos animalescos, aos quais a maioria de nós ainda nos encontramos jungidos. O desafio ético de usar o sexo com responsabilidade continua sendo superado por poucos que se dispõem ao sacrifício de vencer a si mesmo dentro de uma proposta de profundidade nos terrenos da alma. A força das estimulações exteriores compromete os propósitos sinceros, mesmo daqueles que acalentam os ideais renovadores, exigindo do candidato à autotransformação um esforço hercúleo para colimar suas nobres metas. A força sexual é comparável a uma represa gigantesca que, para ter seu potencial utilizado para o progresso, carece de uma usina controladora, a fim de drenar a água em proporções adequadas, evitando inundações e desastres de toda espécie nos domínios do seu curso. Se a energia criadora não for disciplinada pelas comportas da contenção, da fidelidade e do amor fraternal, dificilmente tal força da alma será dirigida para fins de crescimento e libertação. Nesses dias tormentosos, o sexo ganha o apoio da mídia na criação de ilusões de espectros sombrios sob a análise ética comportamental. A mentira do amor sexual, condicionado à felicidade, é uma hipnose coletiva na humanidade, gerando um lamentável desvio da saúde e alimentando as miragens da posse nas relações, fazendo com que relacionamentos carentes de segurança e da fonte viva da alegria possam se chafurdar em provas dolorosas no campo do ciúme e da inveja, da dependência e do desrespeito, da infidelidade e da crueldade, algumas das vielas de fuga pelas quais percorrem os encontros e desencontros entre casais e família.
Face a isso, um turbilhão energético, provido de vida e movimento, permeia por toda a psicosfera do orbe, como se fosse uma serpente sedutora, criada pelas emancipações primitivas, resulta das atitudes perante a sexualidade entre todas as comunidades. Semelhante a um enxame epidêmico e contagiante, essas aglomerações fluídicas são absorvidas e alimentadas em regime de troca por todas as esferas vivas do grande ecossistema da psicosfera terrena. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Por trás da fama. Quando olhamos para as luzes cinematográficas, acreditamos que o sucesso se resume aos aplausos, aos prêmios da academia e às cifras astronômicas. Desconhecemos o que existe por trás da fama, do tapete vermelho, visitado tantas vezes. Tragédias domésticas, dores profundas, doenças insidiosas. É nessas oportunidades que se revela o heroísmo, a dedicação, a renúncia de atores que passamos a admirar muito além da sua atuação. Um desses aplaudidos e premiados atores, quando sua carreira começava a decolar em direção ao estrelato mundial, sofreu um abalo familiar. Uma de suas irmãs recebeu o diagnóstico de leucemia. Seu amor o fez se decidir por vender sua própria casa para residir mais perto dela, focando integralmente em sua assistência e necessidades diárias. Por quase 10 anos, ele colocou em pausa diversas oportunidades profissionais para ser a rocha sobre a qual sua irmã poderia se apoiar em seu processo de cura. Ele lhe foi o provedor financeiro, também aquele que lhe preparava cada refeição, administrava os medicamentos com precisão e, acima de tudo, fazia-lhe companhia. Ao descrever o papel dele em sua vida, a irmã o descreveu como seu príncipe, destacando que ele ouvia cada palavra sua com atenção, valorizando cada vírgula de seu desabafo. Contudo, ele não se limitou ao círculo familiar. Doou 70% dos seus ganhos com um longa de sucesso, uma quantia que superou os 45 milhões de dólares para financiar a pesquisa contra a leucemia. Igualmente, para apoiar o tratamento de pessoas que enfrentavam a mesma batalha de sua irmã. O que torna esse ato ainda mais sublime é ter sido realizado sob um manto do anonimato. Ele não buscou as manchetes, não convocou coletivas de imprensa, nem permitiu que seu nome fosse associado à doação por muitos anos. A notícia só viria a público muito tempo depois. Ele agiu conforme o ensinamento de que a verdadeira caridade é aquela que não espera reconhecimento, movida apenas pela empatia sincera com o sofrimento alheio. Atitudes como essa nos dizem que a maior obra de arte que podemos construir é a nossa própria dignidade. A fama é passageira. Rapidamente transita de um para outro foco, bastando que algo mais extraordinário se apresente. Mas o amor ao próximo e a renúncia em favor da vida são tesouros que as traças não corroem e o tempo não apaga. A gratidão de quem recebeu carinho e cuidados durante os desafios da enfermidade, de quem encontrou ouvidos atentos ali escutar os lamentos nas noites doloridas, jamais perece. E todos os beneficiados pelo resultado de pesquisas empreendidas graças à generosidade de um doador, com certeza erguem sua prece aos céus, pedindo bênçãos para quem elegeu o próximo como seu beneficiado. A mão esquerda pode não saber o que a direita ofereceu. Contudo, vidas que prosseguem jamais poderão esquecer quem se transformou em seu herói, longe das câmeras, mas bem perto do coração. Nós o conhecemos como Keanu Reeves.
sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, a trilha que denominamos errada é aquela que nos possibilitou a aprendizagem e é o sentido do nosso melhor, pois sem o erro, provavelmente, não aprenderíamos com segurança a lição. Os erros, eles fazem parte das nossas vidas e é através dos erros que aprendemos. Só aprende a levantar quem também aprendeu a cair. Tiremos proveito dessas experiências não tão felizes para continuarmos seguindo a nossa evolução enquanto encarnados. Que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Mais uma vez, Pedrosa, muito grato pela participação no programa de hoje. Estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz e que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.